Vamos lá. Depois de vermos as estruturas e os processos de formação de palavras, vamos dar início ao estudo das classes de palavras. Depois de vermos os processos de formação, a derivação, a composição, o hibridismo, a onomatopeia, a sigla, enfim. Agora vamos adentrar nos estudos das classes de palavras. Tá certo? Vamos nessa. Atenção para esta frase. Caramba, os meus 5 sensacionais professores vieram da França e palestraram aqui. Observe que eu trouxe cada palavrinha colorida, que é para a gente fazer uma espécie de identificação. Ou seja, vamos inicialmente fazer uma análise morfológica. O que é isso? Colocar cada palavra dentro da sua classe gramatical. Comecemos, pois, por caramba. O que é isso? Uma expressão, uma palavra que indica que tem sua carga semântica uma ideia de admiração. Então, aqui eu tenho uma interjeição. Os, artigo, definido, masculino, plural. Meus, pertence à classe dos pronomes, pronomes possessivos. 5 indica atividade, então pertence à classe dos numerais. Sensacionais é uma palavra que indica característica, qualidade. Então, é um adjetivo. Professores, palavra que nomeia, que dá substância. Então, substantivo. Vieram, palavra que indica ação, verbo. Preposição, palavra que ligar outras partes. França, mais uma vez, é substantivo. Conjunção aditiva. Palestraram é advérbio. Então, observe que eu tenho interjeição, artigo, pronome, numeral, a conjunção e advérbio. 10 classes de palavras. 10 palavras, cada uma em sua classe gramatical de origem. O que eu fiz? Eu fiz uma análise morfológica. Tá certo? Então, observe. Na língua, como acabamos de comprovar, existem 10 classes de palavras. Certo? Essas palavras, elas ficam numa frase relacionadas entre si, umas modificando e outras sendo modificadas. Então, essa relação de determinante e determinado, de modificante e modificado, ou de modificador e modificado, é preciso que se compreenda para que se tenha um maior domínio da língua. Observe, as palavras que modificam, elas normalmente são chamadas de determinantes. E as palavras que são modificadas são chamadas de determinadas. Existem, além dessas palavras, outras que servem apenas como elementos de ligação, que são o quê? Os benditos conectivos. Então, observe que eu tenho palavras determinantes, que modificam outras palavras, palavras determinadas, que são modificadas pelos determinantes, e existem aquelas palavras que somente ligam umas palavras às outras. Essas são chamadas de conectivos. Então vamos entender essa relação determinante-determinado. Observe, fique ligado. O substantivo, ele é normalmente determinado.
Ou seja, ele vai geralmente aparecer modificado por um pronome, por um adjetivo, por um artigo ou por um numeral. Que são as palavras variáveis que se relacionam com o substantivo. Vejamos um exemplo. Os nossos dois livros velhos estão na biblioteca. Então, observe essa relação que tem pronome, artigo, numeral e adjetivo. Tudo se refere ao substantivo livros. Ou seja, todo o numeral e o adjetivo estão determinando o substantivo. E o substantivo está sendo determinado por elas. Então, essa é a relação determinante-determinado. Tranquilo? Olha só. O substantivo que normalmente ele é determinado, ou seja, existem determinantes que o modificam, ele pode aparecer como determinante. O legal do português é isso, é que não existe algo 100% ali estático. A língua ela é flexível, ela é maleável, ela é mutável, tá certo? Ela é viva. Então, uma palavra que pode ser, por exemplo, numa construção, um adjetivo, em outra ela pode ser um substantivo e vice-versa. Então tem que ter esse cuidado de não analisar a palavra solta e sempre analisá-la dentro de um contexto. Observe o exemplo. Aquele parece ser o médico Bernardo. Observe que eu tenho médico, substantivo, e Bernardo, substantivo. Médico, substantivo comum, e Bernardo, substantivo próprio. Nesse exemplo, o substantivo médico ele está sendo modificado por outro substantivo. Observe só. Acabei de dizer que o substantivo, ele normalmente é modificado. Aí você põe na cabeça que o substantivo ele é modificado. Mas esquece que ele, além de ser modificado, ele pode ser um modificador. Ele pode ser um determinante. Ele sempre é determinado, mas ele pode ser um determinante. Nesse exemplo, nós temos dois substantivos, onde um é determinado e o outro substantivo é determinante. Então, essa é a relação determinante-determinado. Tá certo? Ter esse cuidado para não achar que o substantivo sempre vai ser só determinado e acabou. Normalmente ele é determinado, mas vai haver casos em que ele será determinante. Tá certo? O substantivo ele pode ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, determinante e determinado. Ainda tem isso. Olha só. O mundo inteiro admirava o piloto José. O substantivo piloto ele está determinado pelo artigo O. Olha só. Determinante, determinado. Por quê? Porque o O é um artigo e pertence à classe dos determinantes. Só que, ao mesmo tempo, o piloto substantivo está é, se relacionando aqui com José. Simultaneamente, ele está sendo modificado pelo substantivo José. O substantivo piloto está determinado pelo artigo O. E, simultaneamente, está sendo modificado pelo substantivo José, que também o determina. Então, eu tenho a relação determinante e determinado simultaneamente. Olha só, eu tenho piloto determinado pelo O e eu tenho José é, determinando também piloto. Então, ele é simultaneamente determinado por artigo e por outro substantivo. Fique ligado, o advérbio aparece normalmente com determinante. É outro caso. Onde ele indica a circunstância de se relacionar com o verbo, né?
só que ele também pode se relacionar com o adjetivo com outro advérbio. Olha só. Saiu muito bem vestido. Eu tenho o verbo saiu, muito, advérbio de intensidade, bem, advérbio de modo, e o adjetivo vestido. Então, observe que o advérbio bem está modificando o sentido de adjetivo. E observe que, ao mesmo tempo, ele está sendo modificado pelo outro advérbio, o advérbio muito. Então, é assim, o advérbio muito modifica o advérbio bem, e o advérbio bem modifica o adjetivo vestido. Então, o advérbio bem, ele tanto é determinante quanto é determinado. Ele é determinante do adjetivo vestido, mas é determinado pelo outro advérbio de intensidade, muito. Então, essa é a relação, né, maleável. Ele é geralmente determinante, mas pode ser que ele apareça como determinado. E o que são conectivos? Conectivos são as conjunções e as preposições. São palavras que servem para ligar dois ou mais termos ou duas ou mais orações. Tá certo? As clássicas palavras tidas como conectivos são preposições e conjunções. Pedro e Maria estiveram em casa, mas não os vi. E, ligando Pedro e Maria, conjunção, preposição, né, interligando aqui os termos, e a outra conjunção, ligando as orações. Então, essa é a função das conjunções e das preposições: ligar palavras e orações. São determinantes, preste atenção, do substantivo: adjetivos, locuções adjetivas, pronomes, locuções pronominais, artigos e numerais. Olha só, entrando nas classes de palavras variáveis. Primeiro, substantivo e verbo normalmente são determinados. Podem aparecer, como nós vimos, como determinantes, mas normalmente são determinados. Normalmente existem palavras que os determinam, que são determinados. Continuando ainda, artigo, adjetivo, numeral e pronome, essas classes determinam ou são determinantes dos substantivos e dos verbos, tá certo? E nós já falamos delas, preposições e conjunções, né, que são os elementos de ligação, são os conectivos, fazem parte do grupo das classes invariáveis, bem como interjeições e advérbios. Eu tenho 4 classes invariáveis: preposição, conjunção, interjeição e advérbio. As outras 6, substantivo, verbo, artigo, adjetivo, pronome e numeral, são variáveis. Se flexionam, tá certo? Então, o advérbio, ele é normalmente determinante. Ele vai determinar um verbo, determinar um adjetivo ou outro advérbio. A interjeição, ela é isolada da frase. Ela não aparece dentro da estrutura da frase, certo? Olha só, vamos adentrar ao estudo dos substantivos. Do ponto de vista semântico, o substantivo é a palavra que nomeia tudo que tem substância, tudo que existe. Do ponto de vista morfológico, o substantivo é uma palavra que varia em gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, grau aumentativo e diminutivo. Do ponto de vista sintático, o substantivo ele normalmente é núcleo dos termos sintáticos: sujeito, objeto direto e indireto, predicativo do sujeito e do objeto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então, tudo isso aí são funções sintáticas que o substantivo representa, ou pode representar, ou pode exercer enquanto função. Olha só, existe um processo chamado de substantivação que ocorre quando um artigo ou um determinante se antepõe a uma palavra e
automaticamente ela sofre a transformação chamada de substantivação. Ela passa para a classe dos substantivos. Citar apenas alguns exemplos. Amar e partir, analisados fora de um contexto, são verbos. Só que, nessa frase, o amar e o partir fazem parte da vida por estarem antecedidas de um artigo. Essas palavras são palavras substantivadas, ou podem ser consideradas como substantivos, ou exercer função de substantivos. O mesmo segue para fobias, né, para esse A da frase, para o mi, o ti, o si, ou seja, são classes de palavras que estão transformadas, que foram transformadas pela presença de um determinante e viraram exatamente substantivos ou passaram a exercer função de substantivo. Esse processo se chama de substantivação. Locuções ou locuções ou locução substantiva é sempre um grupo de vocábulos que equivale a uma palavra só. Dizemos que uma locução é substantiva caso seja formada por um grupo de vocábulos com o valor de um substantivo. Detalhe, não ligados por hífen, como, por exemplo, anjo da guarda, dona de casa, estrada de ferro, ponto de vista, cesta básica, papel almaço, fim de semana, sala de jantar, casa de saúde, etc. Essas expressões são chamadas de locução substantiva porque elas exercem função de substantivos. Agora vamos entrar aqui na classificação dos substantivos. Classificação dos substantivos. Observe. Os substantivos, eles podem ser classificados de duas maneiras, quanto à forma e quanto à significação. Quanto à forma, eles podem ser primitivos, derivados, simples e compostos. Quanto à significação, eles podem ser comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Então, observe. O que é um substantivo primitivo? É aquele que não apresenta afixos. É aquele que não derivou. Pedra, Marte, lápis, casa, cachorro. E o que é um substantivo derivado? É aquele que apresenta afixos, ou prefixo ou sufixo, fazendo com que surja uma nova palavra derivada. Como, por exemplo, pedreiro, que derivou de pedra, marciano, que derivou de Marte, lapiseira, que derivou de lápis. O que é um substantivo simples? Apresenta um único radical: samba, enredo, caixa, água. E o composto? Mais de um radical: samba, enredo, caixa d'água, guarda-chuva, passatempo e por aí vai. Então, quanto à forma, assim se classificam os substantivos. Quanto à significação, nós temos o substantivo comum, por exemplo, que ele representa todos os seres de uma mesma espécie. Ele generaliza homem, cidade, bairro, gato, etc. Quando eu falo homem, eu estou generalizando o termo, não estou individualizando. Portanto, o substantivo comum representa todos os seres da espécie. O próprio exerce uma função contrária, ou seja, representa um ser da espécie, individualiza. Quando eu digo homem, eu me refiro a todos os homens, comum. Quando eu digo Pedro, eu me refiro a um homem em particular. Então, estou individualizando. O que são substantivos próprios? Nomeiam pessoas, lugares, instituições, empresas, marcas e por aí vai. Concreto. Concreto, gente, nomeia seres de existência própria, real ou imaginária. Ou seja, não é aquela história de é concreto que eu posso pegar, tocar, sentir. Não. Tem existência própria, ou seja, não depende de outro ser para existir, como luz, som, chuva, Deus, fada, gnomo, duende, pizza, carro. É concreto. Então, professor, o que seria abstrato? Eu achei que Deus era abstrato. Não, Deus é concreto, porque tem existência própria. Tá certo? O que seria abstrato? São substantivos que nomeiam ações, qualidades, estados, sentimentos, resultados de ações, concepções ou
Se você preferir assim, nomeia seres que não possuem existência própria, que dependem de outro ser para existir, como ódio, amor, intensidade, corrida, felicidade, luto, viuvez, fé, calor, raiva. Para que todos esses substantivos existam, é necessário que exista outro ser. Por exemplo, para que exista o ódio, é necessário que alguém esteja odiando. Para que exista o amor, é necessário que alguém esteja amando. Para que exista felicidade, é necessário que alguém esteja feliz. Então, essa é a diferença entre concreto e abstrato. Concreto nomeia seres independentes, existência própria. Abstrato nomeia seres que precisam de outro ser para existir. E os coletivos, eles representam um grupo de seres da mesma espécie, como, por exemplo, alcateia, biblioteca, elenco, cardume, matilha, esquadrilha, tá certo? Enxame, manada, representam um grupo da mesma espécie. Tranquilo? Vamos agora ver um pouco sobre as flexões dos substantivos. O substantivo varia em gênero, número e grau. Essas são as flexões. Flexões ou variações. Então, observe. Flexão de gênero, masculino ou feminino. Nesse caso, nós temos alguns que têm uma mesma forma ou uma única forma para os dois gêneros, para o masculino e para o feminino. E esses são chamados de uniformes e subdividem-se em três tipos. Uniformes comuns de dois. Quais são esses? São designados de pessoas e apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino. O que vai distinguir é a presença ou a anteposição ou ainda a posposição de um determinante. Olha só, pianista é comum de dois gêneros. Porque eu posso dizer pianista para mulher e pianista para homem. O que vai diferenciar é a presença do determinante. O pianista, homem, a pianista, mulher. Aquele pianista, homem, aquela pianista, mulher. Nosso pianista e nossa pianista. O que vai mudar é o determinante. O mesmo caso acontece com gerente, telefonista, cliente, estudante, líder. Todas essas palavras têm a mesma forma para se referir ao masculino e ao feminino. E o que vai diferenciar o gênero é somente a presença do determinante. Tá ok? Epicênios. Esses tipos também são chamados de... também são uniformes, né? Tem uma única forma. Um uniforme, uma única forma para os dois gêneros. Aqui, no caso, são voltados para animais ou plantas. No caso, cobra. Eu digo cobra macho e cobra fêmea. A diferença vai ser isso. Eu digo jacaré, jacaré macho e jacaré fêmea. Não existe jacaroa, tá certo? No caso de onça, não existe onça e onço, é onça macho e onça fêmea. Tal qual para pulga, não existe pulgo e pulga, é pulga macho e pulga fêmea. Então observe. E para plantas, por exemplo, mamão, você diz, esse mamão é macho, esse mamão é fêmea. Para plantas e para animais, nós usamos os substantivos epsenos, ou seja, o que vai diferenciar é a palavra macho ou fêmea, mas eles possuem a mesma forma, porque são uniformes, tá certo? Sobrecomuns. Os sobrecomuns, eles não apresentam marca para diferenciar o gênero. A distinção é feita dentro do contexto. São exemplos de sobrecomuns: a criança, a vítima, a testemunha, o cônjuge, o carrasco, o indivíduo, a pessoa. Quando você falar a pessoa, não determina se é masculino ou feminino. E vai diferenciar o gênero. Quando você falar a criança caiu, não está fazendo distinção entre o menino e a menina. Tá certo? Então são sobrecomuns. O que vai diferenciar é o contexto. Observe, um cônjuge, Maria Tereza, requereu a pensão alimentícia para o filho. Poderia também ser o cônjuge José, ou seja, cônjuge para os dois. Ela foi o meu carrasco. Poderia também ser ele foi o meu carrasco, tá certo? Não apresenta marca para diferenciar. O que vai diferenciar é o contexto, tá ok?
Os substantivos biformes, observe, nós estávamos vendo os uniformes, que apresentavam uma única forma. Agora nós temos os biformes, ou seja, duas formas específicas, uma para o masculino e outra para o feminino, geralmente marcado pela desinência A. Professor, professora, prefeito, prefeita, presidente, presidenta, presidenta já é aceito, tá certo? Pelo VOLPE. Aluno, aluna, ministro, ministra, hóspede, hóspeda. A diferença é somente a desinência, tá certo? Uma forma para o masculino e outra para o feminino. Biformes, duas formas. Existem ainda os heteroformes. Aí é dentro do grupo dos biformes, só que eles apresentam radicais diferentes. Um para o masculino e outro totalmente diferente para o feminino. Pai, mãe, homem, mulher, genro, nora, boi, vaca, zangão, abelha, bode, cabra e por aí vai. Uma forma diferente para o masculino e outra para o feminino. Tá certo? Tranquilo? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Estudem, revisem, exercitem e nos veremos na próxima aula. Tranquilo? Tudo bem? Não deixem de revisar. Show!